Oi, meus amores, tudo bem? E hoje eu vou falar o que são chips e implantes espirituais. O assunto é amplo e complexo, mas você sabia que provavelmente algum tipo de chip e implante, com certeza vários tipos de programas, vírus instalados em seus mais de 2.500 corpos espirituais e que foram instalados em você por seres de baixa frequência vibratória e inteligências extraterrestres de diversas espécies, sem a sua autorização, que atrapalham muito vários aspectos da sua vida, incluindo financeiro, saúde, campo emocional, etc. O que são implantes e chips espirituais? São mecanismos etéricos e às vezes físicos de alta tecnologia, criado pelos seres de baixa frequência, extraterrestre ou não, a fim de dominar, manipular, escravizar e absorver energia humana, embora existam chips positivos também. Como esses chips são implantados? Geralmente são implantados enquanto dormimos e saímos em desdobramento astral. Quantas vezes nós recordamos de sonhos em que estamos em hospitais muito precários, sujos, desarmoniosos e que estamos fazendo uma cirurgia? Esse tipo de sonho é bem comum e é neste momento em que os chips estão sendo instalados em nós sem nossa autorização. É como entrar em um holograma manipulador onde o cenário se desdobra, inicialmente com uma festa entre amigos, ou sonhamos, por exemplo, que estamos sendo convidados a receber determinada vacina e somos convencidos por esses amigos que devemos acompanhá-los até determinado local onde tudo acontece. Inúmeras vezes temos nossa memória apagada para que não haja lembranças desses encontros, para que não temos consciência e sim, não procuremos ajuda para a retirada desses chips e implantes. Com a instalação desses chips são enviadas vários tipos de impulsos etéricos para o nosso sistema nervoso central, a fim de que sintamos medo, baixa estima, tristeza, sentimentos de incapacidade e inferioridade, tenhamos determinadas doenças, etc. Nós humanos somos geradores energéticos fantásticos, e com esses tipos de emoções, de tristeza, medo, etc., criamos uma energia de baixa frequência, e quando nossa frequência vibratória está baixa, negativa, esses seres podem se alimentar da nossa energia facilmente. Quantas vezes dormimos a noite toda e acordamos extremamente cansados? Existem chips com o objetivo de sermos estudados, pesquisados, manipulados, absorvidos energeticamente, que inclusive causam danos à saúde, e também chips implantados pela verdadeira luz que nos auxilia na clarividência ou na possibilidade de nos auxiliar em trabalhos de cura, por exemplo. Como podemos remover esses implantes? Existem várias técnicas que retiram esses tipos de chips e implantes. Por exemplo, apometria, mesas radiônicas, cura criativa, apometria quântica, que são exemplos de algumas técnicas terapêuticas capazes da remoção. É possível saber se tenho um implante espiritual? Sim, existem alguns sintomas comuns que indicam que implantes espirituais podem estar acoplados em sua aura e deve ser retirado o quanto antes, pois impede o nosso processo e perturba o nosso espírito. Alguns sintomas são depressão, ansiedade, medo,
problemas de sono, doenças sem explicação médica, falta de energia, pensamentos intrusos, tristeza, sem energia, preguiça, procrastinação, pensar coisas negativas, etc. Dois tipos de chips implantados no orgânico sutil. Normalmente é colocado entre a segunda e a terceira cervical da pessoa, criando um processo de ramificação, até se estender na região lombar. Dessa forma, esse instrumento, semelhante a uma centopeia, acaba por duplicar e assumir a função do sistema nervoso central da pessoa. No período de 12 a 18 meses, a pessoa fica sob controle total dessa tecnologia e da consciência de entidades que está controlando. Com isso, a pessoa pode passar inclusive pelo processo de catalepsia, que para muitos é chamada de morte aparente, após a alma que toma o poder de outra e a pessoa passa a agir como se fosse outro ser. A alma original é aprisionada dentro de uma bolha de hiperespaço e fica presa até que seja libertada. Esse tipo de implante foi um dos temidos entre 1987 e 2003, por ser difícil a sua remoção, muito agressivo, isso devido a possuir ramificações no umbral e planos sutis até a sexta dimensão, com participação de zetas, seres extraterrenos e outros seres. Chip de controle direto. Esse tipo de chip é um dos mais antigos impregnados na humanidade e tem a sua origem ainda na época de Atlantis. Ele é provavelmente a tecnologia Zeta dos rebeldes de Orion e Sirius do passado. Está localizado normalmente na coluna no cérebro para monitorar e controlar os impulsos cerebrais de uma pessoa. Ela passa então a ser uma marionete via controle à distância. Possui inúmeros filamentos que podem ser facilmente cortados por cirurgiões espirituais. Esse tipo de implante nem sempre fica radificado no corpo físico, por ser muito denso na sua composição química, o que faz ser facilmente detectada a remoção de via cirurgia astral. A maior parte deles foi implantado no corpo astral, que apesar de ser menos denso possui maior capacidade de adaptação. Esse tipo de material de origem extraterrestre, ele tem a capacidade de armazenar informações e copiar os padrões cerebrais do portador, podendo assim serem replicados como um clone qualquer. Atualmente, esse tipo é pouco empregado, por ser muito arcaico para as atuais tecnologias empregadas na dominação da humanidade, ou dos grupos em ressonância com as trevas. Esse implante possui algumas variações que servem para isolar o sistema nervoso central. Nesse caso, podem ser encontradas na base do cérebro da lombar, controlando o nervo ciático inclusive. Assim, a pessoa fica sem condições de acessar patamares de espiritualidade e perde a sensibilidade mediúnica, ficando presa nos hologramas que lhes são enviados por programação de implante neural e no controle do nervo que está na lombar. O que são programas virais? São mensagens e intermações codificadas através de objetos específicos e muitas vezes complexos, inseridos em nossos corpos espirituais, em forma de componentes, compartilhamentos, muitas vezes fragmentos, porém conectados de uma forma que seja necessário compreender sua localização específica.
sua forma de retirada e desejo real de um verdadeiro terapeuta em intenção para conseguir efetuar essa remoção. O objetivo desse programa vírus, desde que o planeta fora aprisionado pelos seres que invadem a Gaia, a fim de nos escravizar energeticamente, de uma forma braçal, e sim estamos falando de aproximadamente de 90 mil anos atrás, é manter a humanidade presa na terceira dimensão e dimensões de frequências do medo, da disputa, da ganância, da ira, da inveja, esse processo de aprisionamento. Fomos desconectados do nosso eu superior, que se encontra aprisionado, e por esse motivo que não conseguimos nos lembrar de quem somos e onde viemos, para onde ficamos presos na roda das reencarnações, eternamente servindo de alimento energético. Uma vez que não sabemos quem somos nem de onde viemos, como voltaremos para casa, já que a nossa memória é apagada em todas as reencarnações? Então, retirar esses programas, vírus, chips, implantes, substituir por órgãos etéricos com carimbo de prosperidade, por órgãos crísticos e atuar e o sistema do chakra que se encontra absoluto perante a nossa consciência e frequência planetária é essencial para que se possamos rastrear, liberar e reconectar o nosso eu superior, a fim de que nos lembraremos de quem realmente somos, para que resgatamos nossa força, o poder, a autoridade interior, nos transformando sim em seres livres. Quais os benefícios da remoção desses dispositivos? A remoção trará inúmeras mudanças em seu eu superior e, consequentemente, o seu eu superior, e com a remoção desses dispositivos, temos maior clareza, conseguimos estabelecer a nossa vida, compreender e curar nossos traumas, entendendo que cada um sempre fez e faz o melhor que pode, curando assim a criança interior ferida. Após a remoção desses programas vírus, podem ocorrer sonhos lúcidos, encontros com a sua família estelar, um feedback, a lembrança do reencontro e o seu eu superior, que é aquele de que você é de verdade, a sua essência, a sua partícula divina. E para tanto é necessário colocar seu foco, sua atenção em si, pois as suas percepções do mundo, dos outros de si mesmo estarão mudando gradativamente, com sentimentos, sensações e emoções de calma, lucidez, serenidade mental, relaxamento físico e mental imediatos, mudança de visão interior e exterior, o alto entendimento e o alta compreensão, facilidade com sentimentos de amor, unidade e gratidão, mudanças positivas na vida física em diversos aspectos, eliminação de muitas vezes imediatas de dores crônicas físicas e emocionais, resolução de situações que há muito tempo não eram resolvidas, libertação de aprisionamentos espirituais e energéticos, contratos espirituais, aliados e retirados desses implantes e chips, e a necessidade de remoção de todo e qualquer contrato ou acordo espiritual que nos mantém aprisionados a esses contratos por ter sido afirmados em vidas passadas de forma consciente ou inconsciente. Contratos que fizemos antes de reencarnar no planeta, e ainda contratos de magia que podem ter feito ou recebido nessa encarnação ou em outras vidas. E de extrema importância o nosso desejo de permanecer livre. Mantenha essa frequência vibracional elevada, usufruindo do nosso livre-arbítrio, saúde, abundância, gratidão, alegria, porque
Quando baixamos nosso padrão vibratório, podemos ser facilmente implantados novamente. Vigiar os pensamentos, aprender a dizer não, curar a criança interior ferida, evitar lugares e pessoas negativas são essenciais para a nossa saúde mental, emocional e espiritual. O trabalho com a cura criativa nos auxilia intensamente a esse despertar, essa libertação, porque exercer nosso livre-arbítrio e liberdade de um direito da humanidade já possuiu. Escrito por Eliana. Beijinho, até a próxima. Bye.